besteira e aí... Não, mas vai ter uma outra. Fala galera, beleza? Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ralfo de Barros Monteiro Filho, você ainda não me conhece, mas eu estou aqui, eu sou juiz de direito aqui em São Paulo, sou professor universitário e eu quero começar a discutir direito civil com vocês, eventualmente direito dos registros e tudo aquilo mais que surgir aí para a gente tocar em frente, mas o meu objetivo hoje é falar um pouco sobre direito civil, parte geral, de uma maneira rápida. A gente pretende aqui sempre nesse canal, nesse nosso meio de comunicação, fazer, pelo menos inicialmente, esse formato, né? Quer dizer, passar uma informação para você boa, de conteúdo, atualizada, mas de uma maneira leve, aí, descontraída e o mais simples possível. Aqui meu objetivo não é mostrar erudição, porque isso a gente faz em outras esferas, em outros momentos, em outras oportunidades, não é o meu objetivo aqui, beleza? E o que eu quero falar com você hoje, eu quero começar discutindo hoje, num primeiro momento, um assunto que vira e mexe eu gosto muito de falar da parte geral a respeito dos negócios jurídicos, e eu quero falar especificamente da nossa introdução, do começo do negócio jurídico, de um conceito absolutamente elementar, que você, seja você que está prestando concurso, aliás, em praticamente todos os concursos públicos top, pelo menos caem essa matéria, sempre cai, para você que está na graduação, para você que está no cursinho, de uma maneira geral, rápida, quero falar a respeito dos planos de validade, dos planos de análise do negócio jurídico, tá? Vamos passar por cima dos três, é uma matéria complexa, então não se engane, porque eu vou passar de uma forma aqui que talvez você fique com a impressão de que realmente é muito simples e não é, tá? O meu objetivo de fato, é simplificar. E eu falo isso aqui pra burro com você. O meu aluno da graduação, ele está cansado de saber isso daqui. Então eu quero que você aí fique cansado, mas que você decore, né? Porque você decora, aprende tudo na prova e depois você esquece tudo, é impressionante. Então, aprende isso daqui e para de vir perguntar essas coisas, porque agora você tem o vídeo para assistir, beleza? Beleza. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala, vou iniciar pelo início, né? Como tem que ser, vejam só o que eu quero dizer. Quando a gente analisa um negócio jurídico, latiu. Eita, cara. Então, pessoal, o que eu quero ver é começar exatamente de onde a gente precisa iniciar esse ponto, que é falando exatamente da análise desses planos do negócio jurídico. Toda vez que você pegar um negócio jurídico daqui para frente, e por negócio jurídico você pode entender aí os negócios jurídicos unilaterais, bilaterais, que são os contratos. Então, se for mais fácil para você, toda vez que eu falar em negócio jurídico, visualiza na sua cabeça aí um contrato, uma compra e venda, uma doação, não importa, tá? Toda vez que você, a partir de hoje, pegar um negócio jurídico, um contrato para analisar, você vai ter que fazê-lo, vai ter que analisar, começando sempre pelo plano daquilo que se chama de existência do próprio negócio jurídico. Depois da análise da existência do negócio jurídico, você vai subir um degrau e vai analisar a validade do negócio jurídico. Se o negócio jurídico for existente e for válido, você passa para a análise da eficácia do negócio jurídico. E aí você vai perceber então que nós subimos uma escadinha, 3 degraus na verdade. Nós começamos com a existência lá embaixo, demos um primeiro passo chegando na validade e depois nós fomos para a eficácia. Por isso que a gente costuma dizer, a doutrina diz, que a análise dos planos do negócio jurídico ela é sempre feita por patamares, porque você encontra lá embaixo primeiro a existência, para depois chegar na validade, depois chegar na eficácia. Então eu faço isso por patamares, por estamentos, por camada, como você quiser chamar, de maneira sucessiva, porque eu começo em um e passo para o outro, e de maneira, com relação, na verdade, de prejudicialidade entre um plano e outro. O que quer dizer? Porque, na verdade, sabe onde que você vai engasgar na hora da sua prova? Você vai engasgar justamente na questão da prejudicialidade. Onde está a prejudicialidade nos planos? Explico e é simples. Você está no plano da existência. Meu filho, você não vai subir para o plano da validade se você não preencher os elementos de existência primeiro. Então há uma relação de prejudicialidade em relação ao primeiro plano da existência e o da validade. Não importa para você saber se o negócio jurídico é válido, se o negócio jurídico nem existiu. Do mesmo jeito que não importa para você saber se o negócio jurídico é eficaz, se ele não é válido ou ele é inexistente, ele não vai chegar nos outros patamares. Então, a análise é sempre por estamentos, é sempre sucessiva e sempre feita de maneira prejudicial. Então você já está na sua cabeça aí quais são os 3 planos: existência, validade e eficácia. O que você vai encontrar, o que você precisa encontrar, quais são os elementos, e essa é a expressão técnica, quais são os elementos de existência do negócio jurídico. É o básico. Para pensar e para raciocinar, que é o seguinte: você vai analisar primeiro tudo aquilo que é de mais essencial no negócio jurídico, então não precisa decorar.
faça um raciocínio e você vai perceber. O que eu preciso para um negócio jurídico, para um contrato existir? O que é mais nuclear nesse sentido, nessa ideia que eu estou desenvolvendo? Primeiro, você precisa de uma pessoa, você precisa de sujeito, né? Vamos utilizar essa expressão porque essa é a expressão do Código Civil. Você precisa de sujeitos. Eu preciso realizar, se você está realizando um negócio jurídico unilateral, você precisa só de uma pessoa, só de você. Se é um negócio jurídico bilateral, você precisa então de outras pessoas, porque você vai ter aí um encontro de vontades, tá? Fato é que elemento de existência é sujeito. Ok. Num segundo momento, você precisa também ter um objeto. Você não fala, não se há falar nunca em negócio jurídico sem um objeto. Tem que ter a ver alguma coisa, um bem da vida, uma prestação que vai existir, que é justamente o cerne, né, a essência do negócio jurídico, é aquilo que você vai fazer cambiar de um patrimônio para outro, não importa. Tem que ter um objeto, tem que ter uma prestação. Esse é o objeto. Depois a gente passa para a forma. Todo negócio jurídico tem que ter forma, e por forma você vai imaginar na sua cabeça, pô, eu preciso de um contrato escrito, só tenho forma quando eu tenho isso, papel. Eu preciso quebrar esse paradigma na sua cabeça e dizer, você não tem forma só quando você tem papel. Você tem forma se você, eventualmente, se você gesticular, se você falar. A regra no nosso sistema é de que a forma é livre. Então, a princípio, se você fizer um sinal de trânsito para parar um ônibus, você está utilizando uma forma. Então, forma não é só aquilo que está escrito. Forma, eventualmente, pode ser a própria palavra dita e pode ser, inclusive, os seus gestos. Tá? Então, esquece que forma é só papel, é só contrato escrito, porque não é. Pode ser? Pode. Em alguns casos, a lei manda que seja, mas não necessariamente. Tá certo? Vamos avançar porque, por fim, além do objeto, além do sujeito, além da forma, eu preciso de algo que é extremamente essencial, sem o qual eu não vou falar jamais em negócio jurídico, em existência do negócio jurídico, que é a vontade. Sem manifestação de vontade, eu não tenho negócio jurídico. E aí, você já vai começando a perceber que, para os elementos de existência, eu vou me ater justamente a isso. Sujeito, objeto, forma e vontade. Aí você chegou à conclusão de que você tem tudo isso no seu negócio jurídico. Que bom, porque agora você descobriu que o seu negócio jurídico já é existente. Só que você vai subir um degrau. E agora você passa a analisar a validade desse negócio jurídico. Você já sabe que ele existe. O que é validade, Ralph? Explica essa Validade é você pegar os elementos de existência e adjetivá-los de acordo com a lei. É verificar se os elementos... Olha o que eu vou dizer, presta atenção. É verificar se os elementos de existência estão em conformidade com o ordenamento jurídico. Ralph, como é que eu faço isso? Você vai analisar o artigo 104. Pega o 104 do Código Civil e analisa lá. O 104, que é o primeiro dispositivo que cuida dos negócios jurídicos na parte geral, ele chega para você e diz o seguinte, olha, o teu sujeito não é qualquer sujeito. O teu sujeito é aquele sujeito que tem capacidade. Então, para você verificar se você preenche nesse aspecto a validade do elemento sujeito, eu preciso que ele seja capaz. Ele precisa ter capacidade, senão eu tenho um problema de invalidade. Tem sujeito? Tem. O negócio existe. Agora eu preciso verificar se ele é capaz. É capaz? O negócio existe e é válido. O artigo 104 ele não fala em legitimação, ele só fala que o sujeito tem que ser capaz, mas o sujeito, além de ser capaz, ele precisa ter legitimidade para realizar o negócio jurídico, ele precisa, e legitimidade quer dizer justamente isso, ele precisa, as condições pessoais dele precisam indicar que ele tem condições jurídicas de realizar um certo contrato. Então não só capacidade, mas essas condições pessoais, falta de vedação no sistema para que ele possa realizar aquele negócio jurídico. Ok. Adjetivei o sujeito, passa para o objeto. O teu objeto, diz a lei, ele tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. Olha o que eu estou fazendo, você já deve ter percebido, eu estou pegando os elementos de existência e adjetivando, qualificando eles de acordo com a lei. É exatamente isso que eu estou fazendo. Ok, o seu objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. Beleza? Objeto lícito, ele tem que ser um objeto lícito de acordo com a lei, ele tem que sair conforme a lei. Objeto é possível, então a possibilidade é física e a possibilidade pode ser jurídica. A possibilidade jurídica, na verdade, se aproxima muito da licitude. Possibilidade física, lógico, você precisa pactuar alguma coisa que seja fisicamente possível. Você não vai contratar, por exemplo, uma viagem para Plutão. Você não tem como realizar. Então, o meu objeto, além de ter possibilidade jurídica, ele precisa ter possibilidade física. E precisa ser determinado, ou pelo menos determinável. O nosso sistema, ele aceita que algumas obrigações venham de maneira, tenham o objeto, a prestação indeterminada. Aquilo que a gente chama de obrigação de dar coisa incerta, por exemplo. O importante é que ele seja pelo menos determinável, porque no momento da execução é preciso
é preciso que eu consiga determinar. Você não vai conseguir imaginar um negócio que vai ficar para sempre de maneira indeterminada, tá? Não dá. Eu preciso ou ter um objeto determinado, qual que é o objeto do contrato? Eu vou te transferir o meu iPad, é isso aqui. Ok, objeto determinado. Ou então eu posso chegar para você e falar assim, eu vou transferir um iPad, qual que é esse? Não sei, mas eu vou te transferir um igual a esse. Eu vou identificar depois qual deles eu vou te dar, depois eu vou individualizar. O sistema aceita e concorda com isso e está mais do que bom. Beleza. Terceiro elemento de existência que eu falei foi a forma. Qual que é a forma no plano da validade? O que a forma tem que ser? A forma ela tem que ser, a princípio ela é livre, mas a forma é aquela prevista em lei ou não proibida por lei. Tá? O nosso princípio, o princípio geral é de que a forma é livre, o artigo 107 do Código Civil diz que a princípio a forma é qualquer uma, vige o princípio da informalidade. Maravilha? E por fim, como é que tem que ser a sua vontade? A vontade ela não está no artigo 104, o 104 não faz referência à vontade, mas eu te digo, a tua vontade ela tem que ser consciente e tem que ser livre. Você só tem vontade válida, você só manifesta a sua vontade de maneira válida se a sua vontade sair de maneira livre e absolutamente consciente. Se você não tiver esses dois requisitos, você não tem vontade válida. Então analisa o que eu falei, tudo, eu não vou repetir, porque o nosso objetivo não é estender, na verdade, isso daqui fala muito a respeito do tema, ou exaurir o tema, mas você vai perceber que o que eu fiz com o plano da validade? Peguei os elementos de existência e qualifiquei cada um. Se você conseguiu pegar os elementos de existência e verificou que todos esses adjetivos acompanham cada um deles, você preencheu o segundo plano, que é o plano da validade, e aí você vai passar para o terceiro, que é o plano chamado plano da eficácia. Qual é aqui o ponto do plano da eficácia? Qual é o escopo dele? É você verificar se o teu negócio jurídico, que você já sabe que é existente, já sabe que é válido, se o seu negócio jurídico vai produzir efeitos. Eficácia do negócio jurídico é justamente isso. Se o negócio jurídico tem aptidão para produzir efeitos, se tiver, muito bem, parabéns, porque ele vai produzir efeitos. Se por algum motivo, se houver alguma figura, e nós chamamos isso de fator de eficácia ou elementos acidentais do negócio jurídico, eventualmente você terá aí uma situação em que o negócio jurídico vai ser existente, válido, mas ineficaz. Não significa que há um problema com esse negócio jurídico, não é isso. A gente fala, esse negócio jurídico é ineficaz. Tecnicamente isso não é pejorativo, isso não é negativo. Sabe por quê? Porque o que eu quero dizer é que esse negócio simplesmente não está produzindo efeitos. Talvez ele produza no futuro. Se eu celebro com você, chego para você e falo assim, chego para um amigo meu, que esteja solteiro e falo, olha, eu vou doar para você determinado bem, determinado imóvel, quando e se você casar. Então eu usei uma condição, eu disse para ele que eu vou fazer uma doação, vou concretizar uma doação se ele viesse casar. Enquanto ele não se casar, esse negócio jurídico não vai produzir efeito. Esse negócio jurídico só vai passar a produzir efeito se esse cara um dia viesse casar, fizer essa besteira, e se ele viesse casar, ok, produz efeitos e aí maravilha, aí o negócio está perfeito. Tá? Ele vai ser existente, vai ser válido e vai ser eficaz. Se ele nunca se casar, a gente vai ter um negócio jurídico existente, válido e que nunca produziu efeitos. Então, não mistura uma coisa com a outra. Uma coisa é existência, uma coisa é validade e a outra coisa é eficácia. Para nós terminarmos aqui, para eu não me estender, que você já deve estar de saco cheio, aí é só para dizer o seguinte, sabe quais são os fatores de eficácia? Os fatores de eficácia são 3. Primeiro, o que se chama de condição, né? É justamente isso que eu falei, o evento futuro e incerto. Eu sei que é um evento futuro, mas eu não sei se ele vai acontecer, daí porque é um futuro incerto. 2, o termo. O termo é um evento futuro e certo, porque no termo eu chego para você e digo, olha, no dia tal ou daqui 3 meses eu vou fazer o negócio X. Então, não é uma questão de saber se o negócio vai ser realizado ou se ele vai produzir efeitos. É uma questão de saber quando. Esse é o termo, evento futuro e certo. E, por fim, o terceiro elemento acidental do negócio jurídico, que você analisa também nesse plano, é o encargo. O encargo ele não vai modular necessariamente os efeitos do negócio jurídico, e o encargo é uma matéria que a gente acaba estudando por oportunidade da análise do contrato de doação. Tá? Então, o encargo, a princípio, ele não vai modular a eficácia do negócio jurídico, muito embora a gente o estude como um dos elementos acidentais do negócio jurídico. Pessoal, então eu vou parando por aqui, porque eu não quero mais encher o saco de vocês com essa matéria, com isso daqui, e na verdade o que eu me propus a fazer foi justamente isso, mas eu preciso aqui, na verdade, só deixar ainda com uma espécie de referência, porque se você está prestando concurso público, você precisa conhecer isso daqui, e precisa aprofundar um pouquinho, tá? Então, se for o caso e você pretender aprofundar essa matéria, e olha, vou
ser bem honesto, eu acho que você precisa. Você não pode prestar uma magistratura, você não pode prestar um Ministério Público se você não tiver aprofundado essa questão. O primeiro livro que você tem que consultar, para mim é um livro absolutamente obrigatório, é o livro Negócio Jurídico do professor Antônio Junqueira Azevedo. É um livro da editora Saraiva. É um livro relativamente até curto, fino, mas de um conteúdo jurídico absurdo. Tá? Esse você precisa ter, você precisa dar uma consultada. E o outro que eu também não posso deixar de fazer referência é o livro do professor Marcos Bernardes de Mello, Teoria do Fato Jurídico. Ele desdobra, ele vai colocar ali, na verdade ele vai tratar dos planos, como eu falei, existência, validade e eficácia de maneira separada, em volumes separados. É uma obra densa, um livro realmente denso, mas é muito bom. Você precisa também, se você quiser aprofundar algum desses temas, verificar como ele está, na verdade, tratado, retratado pela nossa doutrina, esses livros vão matar. Esse livro do professor Marcos também é um livro da editora Saraiva, tá bom? Dá uma verificada lá, que eu acho que com isso você bota isso aqui tranquilamente no seu bolso, essa matéria você vai levar para o resto da vida para qualquer concurso. E aí, para finalizar de vez agora, de verdade, você faz a inscrição aí, assina o canal, manda mensagem, diz o que você achou, vamos interagir. A gente precisa extrapolar esse âmbito que a gente tem aqui, que é só essa nossa distância digital, vamos transformar isso numa coisa maior, tá certo? Fechou? Valeu!